paz do Senhor para todos. Hoje eu quero falar sobre introdução bíblica. O que é introdução bíblica? É nós aprendermos sobre a Bíblia, as suas origens, a sua estrutura, a sua importância, a sua aplicação, tudo que se refere à Bíblia. Porque para nós sermos um pregador da palavra do Senhor, para nós sermos um ministro de Deus, nós precisamos entender a Bíblia primeiramente. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você é que a Bíblia ela é um livro inspirado por Deus. É um livro onde 40 homens, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a palavra do Senhor. Embora a Bíblia seja um livro inspirado por Deus, ela tem uma linguagem completamente humana, para que o homem possa entender o que está escrito nela. Por isso que a Bíblia fala sobre países, sobre rios, sobre animais, a Bíblia fala de dinheiro, linguagens, culturas, plantas, armas, mares, culturas, enfim. A Bíblia fala de diversas coisas relacionadas ao ser humano, para que o ser humano possa entender a linguagem da Bíblia. Mas nós não podemos esquecer que, embora o homem tenha escrito a Bíblia, o homem é apenas o escritor. O autor da Bíblia é Deus, através do Espírito Santo, que inspirou esses homens a escreverem a Bíblia. Em um espaço mais ou menos de 1.600 anos, esses 40 homens fizeram essa escritura do Senhor. Aprendi também que a Bíblia ela é Deus falando ao homem, a Bíblia é Deus falando através do homem, a Bíblia é Deus falando como homem, a Bíblia é Deus falando a favor do homem, mas é sempre Deus falando. É sempre Deus falando para o homem. Então, quando nós oramos, nós falamos com Deus, mas quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Antes de haver uma Bíblia, como era? O que acontecia antes de haver uma Bíblia no mundo? Porque o homem ele veio primeiro do que a Bíblia. Então, muitos homens não conheceram a Bíblia porque ela nem existia. Então, qual era o tipo de comunicação que Deus tinha com esses homens? Homens da antiguidade, Adão, Noé, Enoque, Abraão, Jacó, tantos homens que existiram antes mesmo que a Bíblia existisse, Jó. A comunicação ela era verbal, tá? Deus falava com esses homens verbalmente, não tinha escrita. Então nós vemos em algumas passagens bíblicas, como por exemplo em Gênesis capítulo 6, versículo 13, onde Deus fala com Noé. Deus realmente fala verbalmente com Noé. Também lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, onde Deus fala com Abraão. Ele diz, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Deus não escreveu, Deus não mandou carta, não mandou nenhum papel. Ali foi Deus falando diretamente com Abraão. Então, as comunicações verbais, elas aconteciam, porém, elas eram restritas apenas a alguns homens, eram dirigidas apenas a algumas pessoas privilegiadas, homens de Deus, E dessa forma, nem todo o povo, nem todas as pessoas conseguiam ter contato com Deus e conseguiam entender qual era a vontade de Deus para a sua vida. Então havia uma necessidade de que todos os homens, todas as pessoas soubessem qual é o plano e a vontade de Deus. Isso daí se deu através da escrita. Quando o homem começou a escrever a palavra, então todos os outros homens começaram a ter acesso à palavra de Deus. E eu queria falar com você agora sobre a origem e o significado da palavra Bíblia. O que significa Bíblia? Bíblia vem do grego biblion, que significa conjunto de livros, ou seja, a Bíblia ela é um conjunto de livros. São 66 livros compilados em um só. São 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Porém, a Bíblia, por causa da sua ligação de um livro com o outro, por causa da sinergia que existe entre os seus livros, a Bíblia se tornou um livro só. Você
não consegue ir comprar, vou comprar o Levítico, vou comprar o Deuteronômio, vou comprar Atos dos Apóstolos. Não, você vai lá e compra a Bíblia, porque embora seja um conjunto de livros, se tornou como se fosse um livro somente, tá? Então, outra curiosidade é que na própria Bíblia nós não encontramos a palavra Bíblia. Ela é mencionada, porém com outros nomes, como por exemplo, em Daniel capítulo 9, versículo 2, ele fala de livros, né? Em Mateus 21, 42 fala escrituras. Em 2 Timóteo 3,15 fala sagradas letras. Em Hebreus 4,12 fala palavra de Deus. Então a Bíblia tem essas nomenclaturas, mas não existe a palavra Bíblia dentro da própria Bíblia, tá? E uma outra coisa que nós falamos lá no início sobre a inspiração de Deus. Existem algumas religiões, algumas ramificações da igreja que adotam outros livros, além desses livros 66, que são inspirados pelo Espírito Santo, que são conhecidos como livros canônicos. Tá? Então, os livros inspirados pelo Espírito Santo são os livros canônicos. Mas algumas religiões adotam também os livros apócrifos, que são aqueles não inspirados pelo Espírito Santo e que nós vamos tratar em um vídeo lá na frente. Nós vamos falar dos livros apócrifos, mas hoje, só para que você saiba, livros canônicos são inspirados pelo Espírito Santo. Livros apócrifos são aqueles não inspirados pelo Espírito Santo e que não estão inseridos na nossa Bíblia Sagrada, tá bom? Eu vou deixar para você um mini questionário, tá? Se você assistir esse vídeo completo, você já ganha 3 pontos e eu vou te deixar 7 perguntas para ver se você chega à nota 10, tá bom? E no próximo vídeo nós vamos falar sobre as divisões da Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, Pentateuco, livros históricos, poéticos, proféticos, evangelhos e etc. Tá? Então vamos falar no próximo das divisões da Bíblia, aprender como ela foi dividida, né? O que significa testamento, Antigo Testamento, Novo Testamento, o que é isso? Então, no próximo vídeo nós vamos procurar entender. Tá? A Bíblia foi escrita em qual idioma? Ela foi escrita em hebraico, ela foi escrita em inglês, ela foi escrita em italiano, em que idioma a Bíblia foi escrita? Vamos estudar isso também, tá? E como a Bíblia chegou até nós, tá bom? Então fica com Deus, Deus te abençoe, e está sendo um prazer compartilhar a palavra do Senhor com cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe.